Olá, bem-vindo ao Saúde Você, mais uma vez um domingo especial com especialistas falando sobre dor. Exatamente, você já ouviu falar em neuromodulação no tratamento para dor? Os três, obviamente, Dr. Juliano, doutora Catarina e doutor André vão falar sobre esse tema para vocês e dar dicas importantes. Então fica de olho que o Saúde Você está no ar. Hoje nós vamos falar sobre um chip revolucionário no tratamento para dor. Eu converso com o doutor André. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Obrigado pelo convite de novo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Na verdade, vocês vão estar toda a temporada nos presenteando com informações de saúde. Legal. Doutora Catarina Couras, tudo bem? Tudo bem, Duda. Legal esse tema, né? Muito legal. Eu achei interessantíssimo. E é uma revolução, realmente. Revolução. Né? A gente tem que passar isso para a população, né? Com certeza. E doutor Juliano Fratesi, tudo bem, doutor? Prazer estar aqui de novo. Estou me sentindo em casa já, viu? Já está em casa. Aqui vocês já são de casa. Mas para a gente começar falando desse tema, vocês que são os especialistas em dor, em coluna, vamos começar entendendo o que é a neuromodulação. É de uma maneira bem simples, porque é um conceito extremamente complexo, mas é como se você tivesse um gerador, um computador de altíssima tecnologia, que ele vai mandar impulsos elétricos que são capazes de neuromodular, de coordenar, de causar uma função específica no seu sistema nervoso central, tanto cerebral quanto medular. Então é como um aparelho que vai controlar suas funções neurológicas para diversas formas, atitudes, consequências e tratamentos específicos. Bom, pelo que eu estou entendendo, esse chip é colocado no corpo. Como que é feito esse procedimento? Então, Duda, o procedimento para a colocação do eletrodo, né, que é o nome que a gente dá para esse chip, pode ser feito de acordo com a patologia com a doença que a gente estiver tratando. Por exemplo, na coluna. Na coluna, ele é colocado nas costas, né? Ele é pequenininho? Ele é pequenininho, ele é bem pequenininho, ele é colocado nas costas e vai passar toda uma fiação que vai ser interligado a um gerador. Mas existe também esse chip para outras funções, como, por exemplo, vocês podem observar, ali está na coluna, né, o que vocês podem ver, mas a gente também pode colocar na cabeça, que um programa anterior até falei, né, para tipos específicos de dor de cabeça. Existe também esse chip colocado na região cervical, então vai depender muito da doença que você vai tratar. E dando a possibilidade da gente interagir com essas imagens, porque eu acho super importante, porque o telespectador, ele às vezes né? ele não tem noção do que se passa. Ali a gente vê um paciente que teve uma cirurgia de coluna extensa com resultado excelente do ponto de vista de recuperação da função neurológica, mas ele tinha dores excruciantes, foi colocado um chip, ele está curada. Aquele paciente ali, aquilo é uma coluna cervical, é uma base de crânio com eletrodo em placa colocado pela doutora Catarina de maneira brilhante. E ali a gente tem um eletrodo que você vê que é só um filamentozinho que foi colocado com anestesia local e uma pequena punção. Então, esse tema é apaixonante para a gente porque é uma revolução absurda. Se você for parar para pensar na tecnologia, sim, é fantástico. A gente está falando aqui, se a gente for levar o extremo do ponto de vista de pesquisa, de interface cérebro-máquina. A gente está falando aqui... Nossa, vai além do que a gente consegue imaginar. A gente está falando aqui do Steve Hawkins, que tem um eletrodo cerebral, e através das ondas de pensamento, o eletrodo faz com que o computador digite, programe imagens. É sensacional. É sensacional. Agora, entendendo, doutor, tem uma indicação de paciente para fazer esse tipo de cirurgia? Tem várias indicações para várias doenças. Na minha área, que é coluna, a minha e do André, a gente usa muito para aquela cirurgia que assim, a cirurgia está mega bem feita, está tudo bem e o paciente continua com dor. Chamada síndrome pós-laminectomia. Quando a gente tem um problema na fiação, que o nervo está doente. Aí o implante desse chip, ele consegue bloquear esse sinal nervoso que está alterado e a pessoa se livrar dessa dor excruciante. Mas então, só para entender, uma pessoa que já operou e que continua com dor tem indicação para o chip? Em muitos casos, sim. Agora, por exemplo, uma pessoa que ainda não fez cirurgia nenhuma, pode ser colocado o chip direto? O chip ele nunca é a primeira para a coluna. Olha que ele interessante. Nunca é a primeira opção. Por exemplo, você tem uma hérnia de disco, não vai fazer o tratamento da hérnia, vão colocar um chip. Não. O chip ele não pode ser colocado em nada que esteja comprimido ainda. Então, queria complementar uma coisa que o doutor Juliano falou, que a implantação desse chip é uma coisa muito séria. Sim. Porque existem padrões, mesmo com as pessoas que já operaram a coluna,
existem padrões específicos de dor e que o chip vai funcionar. Então, se você tem aquela dor, como se fosse um choque correndo pela perna, como se fosse uma agulhada, uma queimação, que é a dor que nós chamamos de neuropática, isso é, a dor causada pelo nervo. Isso é a queixa que o chip irá ajudar. Porque muitas vezes a pessoa que operou a coluna, ela está com dor na região lombar, porque parou de fazer atividade física, dores que nós chamamos de miofasciais, dores da musculatura. Esse padrão de dor, o chip não mostra nenhum benefício. Agora, eu quero aproveitar que no programa anterior nós falamos também sobre dor de cabeça e dores na coluna. Aproveitando o gancho do último programa, esse chip, por exemplo, ele tem um neuromodulador para quem tem a dor de cabeça, que nós comentamos que tem pessoas que chegam aí para o hospital por causa da dor? Exatamente, Duda. Tem sim. Então, existe uma forma de tratamento com implante de chips semelhantes aos que são implantados na coluna, que podem ser feitos de uma forma percutânea, isso é pouco invasiva, ou colocação de placas de pacientes que assim já estava desenganado do seu tratamento e tem indicação com excelentes resultados. Mas a indicação tem que ser muito bem feita, caso a caso. Eu tenho uma dúvida com relação a algumas coisas, porque é um corpo estranho, né? Eu gostaria de saber se existe algum teste ou se tem rejeição com relação ao chip. São duas perguntas distintas. Sim. Assim, hoje, assim, a população em geral, ela usa o termo rejeição e, na verdade, o que a gente tem é quadros de infecção. Você tem uma bactéria que infecta aquele local e você perde o implante. Hoje, os implantes, ou a base de titânio ou esses chips, eles são totalmente inertes. Você pode implantar no corpo porque ele não vai causar propriamente rejeição. Já em relação ao teste, que é uma coisa até discutível entre a gente, que é médico, mas é super interessante para a população, é que se você tem um paciente que ele tem um padrão de dor ou um perfil de dor que você, como médico, tem dúvida se ele responderia ou não a esse tratamento, você tem como colocar um eletrodo percutâneo, como mostra a imagem, fazer um teste e ver como esse paciente vai responder. Se ele gostar do estímulo, se ele se sentir bem, se ele se transformar com aquele tratamento, aí você parte para uma cirurgia definitiva. Se der conforto, né? É tão complexo esse assunto que às vezes a gente discute nós três um caso. Duda, a gente tem uma imagem que é interessante a gente valorizar ela, é que quando se faz o teste, com as indicações que o doutor falou brilhantemente, a fiação fica toda fora. E a gente opta hoje por fazer de uma técnica percutânea. Isso é, o paciente com a sedação, você coloca e fica essa fiação e o paciente vai sentindo o estímulo, vendo também se aquilo é benéfico para eles. Muitas vezes ficam 3 até 5 dias internados, até ele ter uma conclusão de que realmente aquela terapêutica vai ser benéfica. Porque eu acho que tem que se acostumar, né? É diferente, é estranho, então tem que ter um conforto. E assim, a Catarina e o Dr. Juliano bateram uma coisa muito importante. E você também fez a pergunta que eu acho que é chave. Não é a primeira indicação para qualquer paciente. Mas aqueles pacientes muito graves, com dores excruciantes, aquelas pessoas assim que realmente sofrem, quando você liga o gerador, é até emocionante de você ver. A pessoa faz, nossa, meu Deus, a perna volta a mexer. Olha porque isso. ela não mexia aquele membro de tanta dor. Você tem outras indicações. Você tem síndrome simpática reflexa, você tem dor fantasma, você tem casos de artrite reumatoide grave. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, porque a gente está falando do chip, do neuromodulador para dor de cabeça e dor de coluna, mas assim, o ser humano tem dores, né? Tem várias dores. Existem chips para esses outros tipos de dores? Tem estudo até para dor cardíaca e refratária a tratamento, que é chamada angina, bexiga neurogênica, indicações que não são tão assim fáceis de você Com fazer. certeza. E tem tecnologia para isso. E o legal é que assim, a tecnologia vem avançando. É igual o celular. O celular não vai lançando modelos novos que fazem mais coisas. Os chips eles estão ficando menores, com baterias melhores e mais fácil de implantar. Duda, uma coisa que é interessante é que esse chip, ele também tem uma indicação para doenças como doença de Parkinson, para você ter ideia. Que eu acho que é um tema que a gente podia falar no próximo programa. Importantíssimo. Porque isso vai... Mas o que é importante enfatizar é que a revolução chegou e a gente tem que fazer uso disso. Isso é disponível na rede de convênios. Então, assim, se o paciente precisa, ele tem que buscar esse recurso. Isso a gente não pode deixar. Eu tenho pergunta do telespectador, mas antes eu quero fazer uma última pergunta minha aqui, que é com relação ao corte. Se existe a possibilidade de fazer a cirurgia minimamente invasiva, que vocês já abordaram bastante informações sobre esse tema, e se o chip, ele possibilita esse tipo de procedimento. Mesmo num chip que você precisa de um corte maior, ele é pequenininho. A cirurgia para colocação de chip é uma cirurgia muito simples.
Pode ser feito igual a Catarina falou, percutâneo, que você faz só um furinho e por esse furinho você passa o fio. Mas mesmo num que a gente precisa usar uma plaquinha, que é um pouquinho maior, o corte é pequenininho, Duda, não passa disso aqui, ó. É bem pequenininho. Então, assim, a implantação, a cirurgia para implantação é uma cirurgia pouco demandativa. Eu tenho algumas perguntas aqui do telespectador que a gente tem que fazer, que é muito interessante, então são aquelas rapidinhas do telespectador. Pergunta assim, quando a bateria acaba, o que eu faço, doutor? Troca. Boa! Assim, a gente tem 2 tipos de geradores, respondendo rapidamente. A gente tem o que permite carregar, então você carrega um cinto, encosta o cinto, ele faz pia-pita, você prende, ele carrega por onda de Wi-Fi. E você tem um que tem uma bateria que ela vai ter uma duração. Essa duração é de 6 meses a 5 anos, a troca é super simples, como a troca de um marca-passo. É verdade que se eu colocar neuromodulador, eu não poderei passar na porta do banco ou fazer ressonância? Bom, a ressonância eu não sei, mas passar na porta do banco vai dar um jeito, né? De forma alguma, assim. Eu vou explicar para vocês. Na hora que o paciente ele é operado, ele recebe uma carteirinha. Então, ele, quando for no banco, ele fala, eu tenho um marca-passo, mostra essa carteirinha, ele vai passar pelaquela porta acessória que tem nos bancos ou nos aeroportos. A ressonância, ele precisa sempre acionar o técnico para que ele possa desligar o aparelho e assim ele realizar o procedimento. E hoje a gente tem geradores e eletrodos compatíveis com ressonância, o que era uma limitação da técnica antigamente. Hoje o paciente pode fazer ressonância com uma certa facilidade. E complementando a Catarine, são poucas empresas que distribuem a neuromodulação. Essas carteirinhas elas têm validade internacional. Em qualquer país do mundo, você apresenta a carteirinha e você não vai passar nenhum tipo de constrangimento. Eu tenho uma dúvida aqui, que ela mais ou menos é igual à dúvida do telespectador. A minha dúvida é, ele pergunta se ele pode manipular sozinho e a minha dúvida é, ele consegue controlar de acordo com a intensidade da dor, o aparelhinho? Tô com muita dor, vou lá e mexo um pouquinho, ou não? Quando a gente implanta o aparelho, o paciente ganha um controle remoto. Esse controle remoto do paciente, ele não é tão complexo igual ao controle do médico. Tá. O médico, a gente tem um controle que a gente consegue mexer na programação. O paciente não, ele consegue aumentar, diminuir, ligar e desligar. Olha, então se ele está com mais dor, ele aumenta a intensidade para dar mais conforto. Por exemplo, tem paciente meu que fala assim, doutor, eu tenho dor 9 horas da noite. Começa às 9 horas da noite, começa a ter dor, no período noturno. Então, assim, ele sabendo disso, 8 horas da noite ele já vai lá e já aumenta um pouquinho a intensidade do estímulo dele para não passar esse período de dor. Então, ele, deitado, sentado ou em pé, tem aparelhos que leem e fazem isso automaticamente, diminuir e aumentar o impulso. Ou o paciente pode fazer isso por controle remoto Wi-Fi. Gente, eu acho vocês... Ele pode ter programas diferentes. Tem paciente que tem programa para correr, programa para fazer atividade física, programa para fazer repouso. Eles sabem usar melhor do que o médico. A tecnologia, ele mede, inclusive se você está de pé, se você está correndo, é fantástico, assim, né? É incrível. E Duda, hoje tem aparelhos que você nem sente o estímulo, porque os aparelhos mais convencionais, o paciente ele tem uma sensação de como estivesse formigando, um formigamentozinho leve. Mas tem aparelhos novos, com tecnologias modernas, que o paciente não sente nem que o estímulo está lá. Ele está só tratando o paciente sem ter esse incômodo. Isso é super legal. Se a gente imaginasse que a dor é como alguém gritando... se a gente imaginar que a dor é como uma sinfonia de Beethoven, o neuromodulador ele gritava tão alto que você não ouviria a sintonia. Hoje, o neuromodulador, ele canta igual Beethoven em cima da sua dor. Então, é fantástico. Olha, eu fico assim... Eu fico sem falas para agradecer vocês e para dizer o quanto é admirável a especialidade, a profissão, quanto vocês investiram em conhecimento para trazer uma tecnologia tão importante para as pessoas. O momento em que a saúde tem sido tão falada na TV, a valorização dos profissionais de saúde, que eu falo que deve ser constante. Eles atuam na prevenção, no bem-estar, na qualidade de vida. Está aqui, ó, 3 renomados médicos trazendo informações importantes para você. Não fique doente, faça a prevenção sempre. E se quiser conversar com os médicos, saber mais informações, acesse o nosso portal programasaudevocê.com.br e me acompanhe também na rede social dudarodrigues.oficial. Quero mandar um beijo carinhoso para o pessoal da Casa Riviera, que nos proporcionou esse ambiente maravilhoso que é para fazer um programa carinhosamente para vocês. Até domingo que vem.